Fala aí pessoal, tudo certo? Primeiro vídeo do dia aqui no ar. Por que primeiro? Porque eu já adianto que vai ter um segundo, obviamente, né? Se eu falei que tem primeiro, é óbvio que tem segundo. Hoje à noite a gente vai tratar, muito provavelmente, se nada de bombástico acontecer, vamos tratar do pré-jogo de Santos e Flamengo, que vai acontecer amanhã na Vila Belmiro. Finalmente o Santos volta a jogar e uma pedrada, um jogo bem difícil, né? Mas enfim, agora de manhã a gente vai falar sobre, infelizmente, tema triste, né? Foram duas derrotas final de semana. O Sub-17 perdeu pro Ibrachina, o Sub-20 perdeu pro São Caetano. As duas derrotas foram nos campeonatos paulistas, né? Da categoria, de cada categoria, claro. Mas duas derrotas com significados diferentes e eu vou explicar o porquê. Mas antes eu peço para você aquele recadinho de sempre, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, é muito importante, ajuda bastante a gente. Se você quiser e puder, se torne membro também do canal. E o outro recado é o Barraca Burger. Barraca Burger, que é a sua hamburgueria preferida. Se não é a preferida, é uma das, eu te garanto. Mas o Barraca Burger oferece uma grande variedade de lanches exclusivos, né, de autoria própria, e um belo cupomzinho de 10%. Se você falar que veio do canal Jogo Falado, na hora de pedir, seja pelo Instagram, @barracaburger_, ou presencialmente na Avenida Siqueira Campos 107. Se você falar, eu vim do canal Jogo Falado, ou na hora de pedir, falar cupom Jogo Falado, você tem 10% de desconto, tanto para o delivery quanto para o presencial, tá bom? Então, vai lá, experimenta, dá uma chance, vale a pena. @barracaburger_, barraca é com K, tá? No Instagram, ou presencialmente, como eu disse, na Avenida Siqueira Campos 107, tá bom? Bom, dito isso, vou falar rapidamente. Os jogos foram diferentes e as derrotas são diferentes também no significado. Eu vou explicar já essa parte do significado. Até casa com o vídeo que eu soltei hoje para os membros, ou se eu não soltei, eu vou soltar, porque provavelmente esse vídeo também entrou logo cedo, né? Mas já estava programado, já tinha gravado até, das consequências ali de uma avaliação de um trabalho, né? Mas em termos de classificação, não muda tanto, especialmente para o Sub-20, porque Sub-20 ainda está na primeira fase, o Santos é o sexto colocado, 10 se classificam, até o 11º, dependendo, são 3 grupos, né? Então, se eu não me engano, são os dois melhores 11º também classificam. Então, tem uma boa chance de classificação e, vamos combinar aqui, é uma baita de uma vergonha se o Santos não classificar, né? E deve classificar. Só que a partida foi muito ruim mesmo. Mesmo o Santos não foi completamente reserva, né? Uma coisa positiva só desse jogo é que eu vi alguns meninos que não jogavam faz tempo, eu vi atuar. Por exemplo, o Contreras, zagueiro boliviano, que é muito bem visto, ele não tem atuado tanto. Ele que está no primeiro ano na verdade, ele está no segundo ano de Sub-20, né? Ele é 2006, só que é o mesmo problema do Miguelito, né? Ele não podia jogar na base, é o mesmo problema do Colibali. Que o Colibali me parece um jogador mais preparado fisicamente do que eram Miguelito e Contreras. O Contreras voltou a jogar, então no segundo tempo. O Rian, zagueiro, não o Rian volante, tá? O Rian zagueiro, que era a dupla de zaga, inclusive titular na reta final da temporada com o João Ananias do Sub-17, jogou muito bem também. Ele entra quando o João Alencar se machuca e ele faz uma boa reta final ali, tanto que ele ganha a vaga, né? Voltando a jogar, também não jogava faz um tempinho. Enfim, o Everton também, o volante, que ele tinha se machucado na partida contra o Aguaí. Eu acho que ele já tinha até voltado antes, mas domingo, jogou como titular por mais tempo e tal. A boa notícia foi isso. A má é que o Santos jogou muito mal. Muito mal. É um time, tudo bem, peças que não jogam tanto juntas ali, mas sendo bem realista, a eliminação no Campeonato Brasileiro está próxima, né? O Santos tem 2 jogos entre campo amanhã contra o Atlético Paranaense. Precisa vencer, torcer para a combinação de resultados e vencer na última rodada o Internacional para tentar classificar. Se não classificar, só vai ficar com o Paulista. Talvez outras Copas depois ao longo do ano, aí, Copas menores, competições menores. Então, assim, começa a preocupar, né? Porque era para estar melhor, era para estar em um estágio mais avançado do trabalho. Mas, enfim, o Santos foi a campo só para registrar com Rodrigo Falcão, Matheus Felipe, Rian, Diego Matos e Pedro Ian, Everton, Profeta e Bernardo, na frente Matheus Xavier, Enzo Boer e Villarreal. Laurindo também, Felipe Laurindo entrou em campo, fazia tempo que eu não vi ele em campo, acho que desde o jogo contra a Ferroviária, talvez. Não sei se foi controle de carga, realmente não perguntei, mas posso ver isso mais pra frente. Mas a partida foi muito ruim, desempenho muito ruim. São Caetano é um time limitado pra caramba também, até tá na zona de classificação, mas é um time bem limitado. E aí, por que eu vou comparar com a derrota do Sub-17, como eu falei que tem significado diferente, né? Sub-17
Perdeu para o Ibrachina, o Sub-17 está na segunda fase, né? Classificam os dois do grupo e provavelmente vai classificar Santos e Ibrachina. Só que o Ibrachina agora tem a vantagem aí de ter vencido todos os jogos. O Santos venceu 2 e perdeu esse, né? Ainda tem o jogo da volta, claro, mas o saldo também do Ibrachina é bem melhor. O Santos goleou o União São João, mas o Ibrachina goleou por mais. O Santos goleou o Paulinense, se eu não estou enganado, é Paulinense, mas o Ibrachina também goleou por mais. E agora o Ibrachina teve essa vitória aí direta por 3-2. Duas coisas me chamaram a atenção negativamente. Bola aérea, de novo, o Sub-17 está sofrendo muito com bola aérea. E o que é estranho, porque tem uma boa dupla de zaga, tanto titular quanto reserva. Inclusive a reserva que jogou no sábado, esse jogo foi sábado, né? Foi o João Sá e o Gabriel Coco, que são dois bons jogadores. O João Sá, inclusive, eu não sei qual é a altura dele certinha, mas eu tenho 1,83 e ele é consideravelmente mais alto que eu. Então, assim, chutando baixo aí 1,87. O Gabriel Coco também tem uma boa estatura. Claro que não é só a estatura que faz o zagueiro ser bom, né? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que eu falar que um pivô, para ser um bom pivô no basquete, tem que ter 2,10 m. Não, não é isso. Mas a defesa poderia estar bem melhor nas bolas aéreas, vem sofrendo com isso. Toma um gol besta, o primeiro também, achei besta, foi um pouco de desatenção dos meio-campistas, no geral mesmo, que deixaram o jogador inverter. O Oswaldo acaba tomando um drible, que também ele ficou meio vendido, né? Ficaram 2 contra 1 e ele foi cobrir o cara que passou, o menino que estava com a bola dá o corte para o meio e ele acaba indo no balanço. E até o Arthur, que fez um bom jogo, o Arthur fez boas defesas, o Arthur do Vale, né, o goleiro, a bola vai no canto que ele estava, talvez ele poderia ter pegado também. Então foi um jogo de várias desatenções, o Santos até em algum momento ali assume o controle, dá uma pressão, consegue diminuir, mas o Ibrachina depois faz o terceiro, e aí no final o Santos desconta até um 3-2, mas realmente não foi um grande jogo não, do Santos, algumas desatenções mesmo para tomar os gols, e enfim, vai classificar em segundo muito provavelmente, a não ser que vença muito bem o Ibrachina no confronto em casa, e depois tem que ver a questão do saldo, como eu disse, enfrenta o União São João e o Paulinense. O União São João é fora e o Paulinense é em casa. Mas por que a derrota tem um contexto diferente? Porque eu já falei aqui várias vezes, né? O Sub-17 vem entregando resultados melhores também, né? No Campeonato Brasileiro está em quarto, mas desempenho. O mais importante é isso, o desempenho é muito melhor. E mesmo com uma equipe mista, como jogou, até nem falei a escalação, né? Mas o Sub-17 foi a campo com o Arthur do Vale, o Oswaldo, o Gabriel Coco, o João Sá e o Lorenzo de Paula. No meio, o Nicolas Augusto e o Vinícius Rocha. Vinícius Fabre como armador. Na frente, o Davi Damasio, o João Grando e o Davi Nogueira. O João Grando e o Davi Nogueira até ficaram invertendo. Uma hora um foi para a ponta, outra hora foi o outro. E quando um ia, o outro virava centroavante. Claro, os dois são centroavantes de origem, né? Então, eu não gosto muito disso, que acaba prejudicando um pouquinho os dois. Nenhum dos dois ali é tão rápido, é tão bom num contra um assim. Não é jogador de profundidade também. Então, acho que a ideia é para aproximar, talvez, jogar um pouquinho mais por dentro, meio que fazer um falso ponta, né? Mas eu não gosto tanto da ideia, mas tudo bem, tem. Assim como eu também não gosto tanto da ideia do Nicolas Augusto por dentro, como volante. Ele é lateral esquerdo de origem. Eu não sei se no Bahia, ele veio do Bahia, tá? Ano retrasado. Não sei se lá ele chegou a ser zagueiro também, mas eu não entendo muito bem ele como volante, não. Prefiro ele na lateral mesmo. Enfim, mas é uma equipe que mostra mais desempenho, como eu já disse. É uma equipe que entrega mais na questão de ideias mesmo, de movimentações e tudo mais. Então, é por isso que eu falo, tá em um estágio completamente diferente o trabalho. Mesmo quando perde, quando joga mal, mesmo jogando mal, é uma equipe mais competitiva. O Sub-20, quando joga mal, normalmente é um jogo modorrendo, que não ameaça em nada, enfim. Então, são estágios diferentes, me gera uma preocupação, e como eu falei, eu até me aprofundei um pouquinho mais no vídeo aí, que vai entrar para o clube de membros hoje. Falei especialmente sobre situações de técnicos no geral, e especialmente do Sub-20. Mas é isso, 2 derrotas. O Sub-20 volta a campo contra o Atlético amanhã, no estádio Bruno José Daniel, que é o do Santo André, né? Que é um gramado sintético. Ainda bem que não vai ser no estádio Espanha, que é um horror o gramado lá, a gente já falou várias vezes. E o Sub-17 volta a campo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira, também pelo Brasileirão, mas da sua categoria, claro. E até uma coisa que já me preocupou, eu estava olhando a tabela hoje, semana que vem enfrenta o Palmeiras, o Sub-17, né? O Palmeiras líder da competição, o Santos é o 4º colocado. São 2 boas equipes. O Santos mandou esse jogo para o estádio Espanha.
eu não entendo. O time técnico que o Santos tem vai brigar naquele campo horroroso. O Palmeiras também é um time técnico. Você pode até pensar, Edu, mas é justamente jogo para brigar. Mas são duas equipes técnicas e fisicamente, se for olhar bem, a do Palmeiras é um pouquinho mais forte ainda. Nem é grande coisa mais, mas é um pouquinho mais forte. Então, eu não vejo sentido nenhum. Você vai só perder a qualidade mesmo do espetáculo e vai ficar um jogo de briga, de provavelmente bola longa. Enfim, não faz muito sentido na minha cabeça. Eu buscaria o Bruno José Daniel, a própria Arena Ibrachina, que é sintético, né, mas pelo menos, né, é o sintético da Soccer Grass, que é o melhorzinho agora, porque realmente, se não tem o CTR Pelé ainda, não vai mandar na Vila, porque profissional joga, né, então, não joga no dia, mas vai ter jogos na Vila próximos, né, melhor dizendo. Então, sei lá, acho que poderiam rever essa escolha. Enfim. À noite a gente volta com o segundo vídeo do dia, mas deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!